Resident Evil 9 não tem apenas dois finais, ele tem duas sentenças. Em uma delas, Leon Kennedy morre, na outra, ele sobrevive. Mas nenhuma dessas escolhas é realmente sobre vida ou morte. Porque o que está em jogo aqui não é o destino de Leon, é o futuro inteiro da franquia Resident Evil. E até o final desse vídeo você vai entender por que esse final é o mais importante da história da saga. Bem-vindos ao Observatório Nerd, onde cada detalhe importa. Eu sou Guilherme Marques e hoje vamos destrinchar o verdadeiro significado dos dois finais de Resident Evil 9. E se você acha que já entendeu tudo sobre esse final, fica comigo até o final porque a última revelação muda completamente a forma como esse jogo deve ser interpretado. Desde 1996, Resident Evil sempre seguiu uma lógica muito clara. Surge o vírus, surgem os monstros, o herói elimina ameaças. Mas Resident Evil 9 quebra esse padrão. E pela primeira vez o jogo não gira em torno de destruir um vírus, mas decidir o que fazer com uma cura. E essa simples inversão muda tudo, porque quando você pode acabar com um bioterrorismo, a pergunta deixa de ser como sobreviver e passa a ser quem merece ser salvo. O Projeto Elpis representa o maior divisor de águas claras da franquia. Enquanto todos os vírus anteriores foram criados para gerar poder, Elpis nasce para apagar mutações. Ele não cria monstros, ele desfaz monstros. Isso coloca o jogador diante do maior dilema moral da saga. Se você quer ou não acabar com o ciclo de horrores. Mas isso exige um sacrifício final. E esse conflito não é físico, ele é filosófico. E é aqui que os dois finais começam a se separar. E no primeiro final, Leon acaba morrendo. Mas narrativamente essa morte não é a derrota, ela é a conclusão. Leon começa sua jornada em Raccoon City, no caos absoluto, e termina exatamente da mesma forma, entregando tudo. E esse final transforma Leon em o último mártir do bioterrorismo, o homem que pagou com a própria vida para que o mundo tivesse uma nova chance. Mas agora vem um detalhe que quase ninguém percebeu. Esse final não celebra a morte de Leon, ele questiona a necessidade dela. O jogo te obriga a perguntar, será que esse sacrifício ainda faz sentido? Ou nós apenas nos acostumamos a perder heróis? No segundo final, Leon sobrevive, mas isso não significa vitória, significa ruptura. Pela primeira vez, o bioterrorismo é neutralizado na origem, não destruindo monstros, mas corrigindo o erro que os criou. E esse final muda completamente a lógica da franquia. Antes, monstros eram inevitáveis, agora monstros se tornam escolhas humanas. E isso é muito mais perigoso, porque se o horror não nascer mais do acaso, ele nasce da intenção. Grace não é a protagonista, ela é o ponto de inflexão da franquia. Ela representa uma geração que não aceita mais pagar com sangue pelos erros do passado. Enquanto Leon simboliza o sacrifício, Grace simboliza a ruptura. Ela escolhe quebrar o ciclo não porque é fácil, mas porque continuar como antes já não é mais aceitável. E é exatamente isso que torna sua escolha tão polêmica. Resident Evil 9 não te pergunta se você quer salvar o Leon. Ele te pergunta, você acredita que o sofrimento é necessário para salvar o mundo? Se você escolher o final 1, você aceita que os heróis existem para morrer. Se você escolher o final 2, você acredita que a humanidade pode aprender com seus erros. E nenhuma escolha é confortável. E é exatamente esse o ponto. Esse final deixa algo muito claro. O bioterrorismo não acabou. Ele evoluiu. Agora o verdadeiro perigo não é mais o vírus, mas o controle da própria evolução humana. E isso abre espaço para o capítulo mais ambicioso da saga. E no fim, Resident Evil 9 não fala sobre monstros, ele fala sobre escolhas. Sobre até onde estamos dispostos a ir para corrigir os erros que nós mesmos criamos. E talvez a maior pergunta que esse jogo deixa seja, se você tivesse o poder de salvar o mundo, mas isso custaria a vida de quem você ama, você apertaria esse botão? E se você curte análise profunda, teoria, narrativas ocultas de games, se inscreva no canal, porque aqui cada detalhe importa. Nos vemos no próximo capítulo de Observatório Nerd.